Você já parou para pensar como algumas lendas e mitos ainda falam conosco, mesmo nos dias de hoje? No mundo moderno, em que ciência e razão dominam muitos aspectos da vida cotidiana, ainda encontramos essas histórias ressoando com uma força estranha, como se fossem mensagens disfarçadas. E quando olhamos para a figura de Drácula, um dos mitos mais conhecidos, há algo profundamente simbólico sobre ele, não apenas como um monstro, mas como uma figura que reflete uma batalha atemporal entre o sagrado e o profano, o vampiro que teme a cruz, evita a luz do dia e busca se esconder de tudo o que é considerado santo, nos faz questionar o que ele realmente representa. Como podemos entender esse personagem dentro de um contexto religioso onde a luta entre o bem e o mal é constantemente explorada? Será que, de alguma forma, essa história de terror ainda serve para reforçar valores morais e religiosos na sociedade? Antes de seguir, pense por um momento sobre o impacto que essas figuras têm na nossa cultura, como elas refletem os medos e os desejos mais profundos da humanidade e como essas narrativas se conectam com nossas próprias crenças e valores. Assista até o final deste vídeo, pois vamos explorar juntos a simbologia religiosa de Drácula e como ela se entrelaça com temas de redenção, medo e até a crítica à própria Igreja. Parte 1. O nascimento de Drácula e sua conexão com o cristianismo. A história de Drácula, criada por Bram Stoker, não é apenas uma simples narrativa de terror. Por trás do vampiro sedento por sangue, há uma simbologia profunda que remete a temas religiosos. Vamos voltar um pouco no tempo para entender a origem dessa conexão. Drácula, ou Vlad, o Empalador, foi uma figura histórica real. Ele foi um príncipe que governou a região da Valáquia, conhecida hoje como parte da Romênia. Mas o que ele tem a ver com o cristianismo? O próprio nome Drácula vem de Dracul, que significa dragão ou demônio, e foi dado a Vlad devido à sua associação com a Ordem do Dragão, uma sociedade medieval cristã criada para combater os inimigos. No cristianismo, esse vínculo com o dragão é de certo modo uma ironia, pois no cristianismo, o dragão é muitas vezes associado ao próprio Satanás. A figura de Drácula, em sua forma literária, reflete uma espécie de inversão do cristianismo. Enquanto a cruz é símbolo de salvação e proteção, Drácula é uma criatura que a teme. A luz do dia, que traz clareza e vida, o destrói. O vampiro, portanto, não é apenas um monstro. Ele é a personificação de tudo o que a religião considera sombrio e maligno. Mas o que é mais interessante aqui é como essa simbologia de negação da luz e do sagrado nos remete a uma ideia de rebeldia contra a autoridade religiosa. Drácula, ao se afastar dos símbolos cristãos, reflete um desejo de liberdade e de um poder que não depende da fé ou da moralidade imposta pelas religiões. Esse contraste entre o sagrado e o profano ressoa com um tema eterno, a luta entre a luz e a escuridão, entre o bem e o mal, que tanto permeia as escrituras sagradas. Aqui vale uma reflexão: como os mitos, mesmo os mais macabros, são usados para reforçar os valores de uma sociedade? Como essas histórias carregadas de medo e fascínio se tornam espelhos dos nossos próprios questionamentos sobre moralidade, poder e fé. Parte 2. O vampiro e o medo do sagrado. Quando pensamos em Drácula, um dos primeiros elementos que nos vem à mente é o seu medo profundo e visceral de tudo o que é sagrado, a cruz, a hóstia e até a luz do sol. Para muitos, essas imagens podem parecer apenas parte do pacote de terror que acompanha a figura do vampiro. No entanto, elas carregam uma mensagem poderosa, que não é apenas sobre o medo de um monstro, mas sobre o simbolismo do sagrado e o que ele representa. Em Drácula, a cruz é mais do que um simples objeto de fé. Ela é uma barreira contra o mal. Quando o vampiro entra em contato com ela, seu corpo é repelido, como se estivesse sendo queimado por algo muito mais forte do que qualquer força física. Esse medo da cruz é, em muitos aspectos, um reflexo da luta entre o bem e o mal. A cruz, símbolo maior do cristianismo, representa a redenção e a luz divina, algo que Drácula, como uma criatura das trevas, não pode tocar. Esse temor pelo
Sagrado é essencial para compreendermos como Drácula é usado como uma metáfora para aquilo que a sociedade considera imoral ou corrupto. Ele não apenas desafia as normas religiosas, mas ao mesmo tempo se vê impotente diante delas. Esse contraste entre o vampiro e o sagrado cria uma tensão interessante. Drácula, em sua busca por poder, liberdade e imortalidade, acaba se tornando refém de suas próprias fraquezas. Ele depende da escuridão e da solidão, mas não consegue escapar da luz da moralidade e da fé. Agora, se pensarmos nas nossas vidas cotidianas, quantos de nós, muitas vezes, não somos como Drácula? Quantos medos, dúvidas e aspectos de nossa vida interior tememos de forma parecida ao que ele teme? Talvez não estejamos lidando com cruzes e vampiros, mas com aspectos de nossas próprias crenças e valores, com coisas que nos causam desconforto e até culpa. Drácula nos lembra de uma maneira um tanto perturbadora que todos nós carregamos algo dentro de nós mesmos que, por medo ou vergonha, preferimos esconder na escuridão. Aqui fica a reflexão. Em que momentos de nossas vidas nos afastamos da luz? Será que, como Drácula, também temos algo a temer, algo que nos impede de nos aproximar do que é puro e verdadeiro? Parte 3. O medo da luz e a conexão com a alma humana. A luz no universo de Drácula não é apenas algo que revela a verdade ou traz clareza, mas sim um símbolo de purificação, uma forma de salvação. E é por isso que Drácula teme tanto. Seu sol. Quando ele sai à luz, sua forma se desfaz, se dissolve, como se sua verdadeira natureza fosse exposta. Para ele, a luz é uma condenação, e sua escuridão, seu refúgio. Esse medo da luz está ligado a algo mais profundo do que uma simples aversão ao sol. No fundo, o que Drácula teme é o confronto com sua verdadeira natureza. Ele não é mais um homem, mas uma criatura do além, uma sombra do que um dia foi. A luz do sol é como a moralidade que a sociedade impõe, ou as verdades internas que não podemos mais esconder. É como se, ao ser exposto, ele tivesse que enfrentar o que ele se tornou, e essa é uma luta que ele não está preparado para travar. Isso nos leva a uma reflexão interessante sobre como todos nós, em algum momento, evitamos nossa própria luz. Não estamos falando aqui da luz física, mas da luz da verdade e da autoconsciência. Quantas vezes, assim como Drácula, buscamos esconder nossos erros, nossos medos ou nossas falhas em lugares escuros? A luz, muitas vezes, nos obriga a encarar as partes de nós mesmos que preferimos manter longe da vista. E assim como Drácula, tentamos fugir, nos esconder, para não sermos vistos pelo que realmente somos. Agora pensemos no mundo moderno, onde as redes sociais e as expectativas da sociedade se tornam uma espécie de luz implacável. Vivemos em uma época em que ser vistos é quase uma obrigação. Mas será que, de alguma forma, isso não é uma forma de exposição que também nos incomoda? Será que, assim como Drácula, não temos também algo a esconder? Nossa luta contra a luz pode ser muito mais pessoal do que imaginamos. Talvez seja o medo de mostrarmos nossas fragilidades, nossas imperfeições ou até nossas incertezas. Essa parte de Drácula, esse medo de ser exposto ao mundo e ao próprio ser, nos leva a questionar: quando foi a última vez que encaramos nossa própria luz? E mais, por que temos tanto medo de nos mostrar como realmente somos, sem a escuridão que muitas vezes usamos como proteção? Parte 4. A Igreja como antagonista. O conflito entre o sagrado e o profano. À medida que a história de Drácula se desenrola, é impossível não perceber que há uma clara oposição entre o vampiro e a Igreja. Não se trata apenas de uma luta entre o bem e o mal, mas de uma batalha entre o sagrado e o profano, entre as leis divinas e as transgressões terrenas. A Igreja, como um símbolo de moralidade e salvação, está em constante conflito com Drácula, que, em sua essência, é uma ameaça direta a esses valores. A relação de Drácula com a Igreja vai além de um simples desprezo pelas figuras religiosas. Ele representa o lado sombrio da humanidade, que desafia a autoridade moral estabelecida. Ele não é apenas um inimigo da fé, mas também uma figura que busca destruir ou corromper a ideia de salvação e redenção. O vampiro que perverte a vida humana
sugere que, por mais que a Igreja pregue o perdão e a purificação, há forças no mundo que se recusam a ser salvas. Drácula é a negação absoluta da redenção. No entanto, por mais que ele esteja distante dos valores cristãos, sua história também é marcada pela busca por algo que transcende sua condição. Drácula é uma figura condenada à eternidade, um ser que, imortal em corpo, vive com a condenação de uma alma perdida. Em sua busca por poder e imortalidade, ele acaba sendo mais um reflexo da luta humana contra a morte, o sofrimento e o medo da extinção. Essa obsessão por imortalidade, no fundo, é uma tentativa de escapar daquilo que a Igreja, no cristianismo, ensina ser a verdadeira libertação, a redenção pela morte e a promessa da vida eterna. Esse conflito entre Drácula e a Igreja pode ser visto como uma metáfora para as questões contemporâneas que envolvem a luta por poder, controle e moralidade na sociedade. Em muitas culturas e religiões, as instituições religiosas ainda são vistas como figuras de autoridade moral, e qualquer movimento contrário a essas instituições é automaticamente associado ao caos ou à destruição. A história de Drácula nos convida a refletir sobre a rigidez das normas religiosas e como elas são desafiadas por aqueles que buscam uma verdade diferente, uma verdade que muitas vezes é mais escura e mais desconfortável. A reflexão aqui é sobre como o próprio medo da transgressão e da corrupção da moralidade nos faz questionar a relação entre a autoridade religiosa e as escolhas pessoais. Será que, assim como Drácula, a sociedade moderna ainda teme aqueles que desafiam suas normas mais fundamentais? Ou será que, de alguma forma, a busca por uma moralidade universal pode, de fato, ser uma forma de escravidão disfarçada de salvação? Parte 5. A busca pela redenção. O lado humano de Drácula. Embora Drácula seja retratado como a personificação do mal em muitas versões da história, há uma parte de sua natureza que, paradoxalmente, busca algo que está além da escuridão: a redenção. Sua busca incansável por imortalidade e poder não é apenas uma questão de desejo egoísta, mas também uma tentativa de escapar de sua própria condenação eterna. Ele é, de certa forma, uma alma perdida em busca de salvação, mas sua visão distorcida da salvação o mantém preso na escuridão. Isso nos leva a refletir sobre a natureza da redenção. Em muitas religiões, a redenção é vista como algo alcançável por meio da transformação interior e do arrependimento. A Igreja ensina que a verdadeira salvação vem quando a pessoa se arrepende de seus pecados e busca viver de acordo com os princípios divinos. Porém, no caso de Drácula, sua busca por salvação não é através do arrependimento, mas por meio da perpetuação da vida, um ato de resistência à morte que, ao mesmo tempo, reflete uma fuga do verdadeiro significado de redenção. Busca de Drácula por imortalidade não é apenas uma tentativa de escapar da morte, mas também uma tentativa de escapar do julgamento, da culpa e do sofrimento. Ele não quer morrer, mas mais do que isso, ele não quer ser confrontado com o vazio de sua alma, com a dor de suas escolhas. Essa busca por algo eterno reflete uma faceta humana muito real: o medo da morte e o desejo de transcender a dor e o sofrimento. No fundo, todos nós, de alguma forma, buscamos evitar o fim, seja por meio de legados, memórias ou até mesmo pela busca de um sentido maior para a nossa existência. Mas enquanto Drácula busca a redenção fora dos caminhos estabelecidos pela moral cristã, sua jornada também nos lembra que a verdadeira transformação não pode ser alcançada sem enfrentar a escuridão interior. Ele evita a luz e, ao fazer isso, evita o confronto com suas próprias falhas e arrependimentos. Isso levanta uma questão importante. Até que ponto as nossas próprias buscas por redenção são motivadas pelo medo da morte e pela fuga do enfrentamento interior? Na vida real, muitas vezes buscamos a redenção por meio de meios que evitam a dor do processo. Seja buscando a perfeição exterior, acumulando sucesso ou buscando reconhecimento, muitas vezes evitamos olhar para as áreas sombrias de nossas vidas que precisam de cura. Drácula, embora uma figura monstruosa, espelha essa luta interna. Ele nos desafia a considerar
como estamos tentando fugir do nosso próprio processo de redenção? E será que, ao invés de fugir da dor e da escuridão, não deveríamos enfrentá-las para, assim, alcançar a verdadeira transformação? Parte 6. A imortalidade como prisão. O dilema existencial de Drácula. A imortalidade, tão desejada por muitos, é um dos maiores símbolos da tragédia de Drácula. No começo parece uma bênção, a promessa de viver para sempre, sem os limites impostos pela morte, sem a necessidade de enfrentar o fim. No entanto, ao longo da história vemos que essa imortalidade é na realidade uma prisão. Drácula não vive, ele apenas sobrevive. Ele é aprisionado pela eternidade, condenado a um ciclo interminável de dor, solidão e desejo insaciável. Essa é a verdadeira ironia de sua existência. Ao buscar escapar da morte, ele se vê preso em uma forma de vida que é, na verdade, mais uma forma de sofrimento. A vida eterna, em vez de trazer libertação, acaba por submergi-lo em um vazio existencial. Ele não consegue mais experimentar a alegria genuína da vida humana, nem o consolo da morte que, para muitos, é uma passagem natural, cheia de significados e de alívio. Sua imortalidade é um fardo, uma maldição que o impede de encontrar a paz. Esse dilema de Drácula pode ser visto como uma metáfora para muitas das nossas próprias buscas e ambições. Quantos de nós, em nossa vida cotidiana, buscamos uma forma de imortalidade, seja através de fama, riqueza ou legados materiais, na esperança de que isso nos dará algum tipo de felicidade duradoura? No entanto, como Drácula, acabamos nos tornando prisioneiros de nossos próprios desejos. O sucesso, a busca incessante pelo status ou pela validação externa, muitas vezes não nos proporciona a paz interior que imaginamos. E assim, vivemos em um ciclo que, no fundo, é semelhante ao de Drácula. Nunca satisfeitos, sempre insatisfeitos, sempre em busca de algo que parece estar um passo à frente, mas que nunca podemos alcançar de forma plena. A verdadeira lição aqui é sobre a natureza efêmera da vida e como a imortalidade, longe de ser uma dádiva, pode nos aprisionar em uma busca sem fim. Drácula nos desafia a refletir. O que estamos buscando em nossa vida? Será que a verdadeira felicidade está em uma busca interminável por mais, ou na aceitação de nossa mortalidade, na valorização do tempo limitado que temos e na busca por um significado mais profundo e genuíno em nossas vidas? O sofrimento de Drácula é, em última análise, um reflexo do que todos nós enfrentamos em algum momento. A luta entre a eternidade e o momento presente. A verdadeira pergunta é: como podemos transformar o medo da morte em uma força para viver de forma mais plena e autêntica? Parte 7. A transgressão e o pecado. O vampiro como reflexo do anticristo. Drácula, como figura central em sua história, representa não apenas o mal, mas também a transgressão das leis naturais e divinas. Sua condição de vampiro, um ser que mata para sobreviver, é uma quebra direta das normas que regem a vida e a morte. Ele não só desafia as leis físicas, mas, ao se alimentar do sangue humano, invade um território sagrado, a própria essência da vida. Esse ato de consumir o sangue alheio é uma metáfora clara para o pecado, o que não deve ser feito, mas que, ao ser feito, corrompe não só o corpo, mas a alma. Drácula, portanto, é um reflexo do anticristo, a figura que, em muitas tradições cristãs, representa a inversão dos princípios divinos. Enquanto Cristo é o símbolo da redenção e da vida, Drácula é a representação da morte, do pecado e da condenação eterna. Ele se alimenta da vida dos outros, enquanto Cristo se sacrificou por ela. Ele é a antítese de tudo o que o cristianismo valoriza, um ser que se recusa a aceitar a morte como um processo natural, e ao fazer isso, distorce a verdadeira natureza da existência humana. Essa transgressão vai além da simples ação de morder alguém e beber seu sangue. Ela está relacionada à negação do amor, do perdão e da empatia, valores centrais na vida cristã. Drácula, ao tomar a vida de outro ser, não só quebra as leis físicas, mas também destrói qualquer possibilidade de salvação, seja para ele ou para as vítimas que ele consome. Ele é um ser imoral,
em sua essência, pois não há arrependimento em sua busca por poder e controle. Sua jornada, portanto, não é apenas a de um monstro físico, mas a de uma alma em total desconexão com os princípios de bondade e salvação. Na vida cotidiana, todos nós, de uma forma ou de outra, somos tentados a transgredir. Podemos não ser vampiros, mas as tentações do ego, do orgulho e do desejo de poder nos arrastam para escolhas que nos distanciam do que é ético, do que é justo. Como Drácula, às vezes tentamos justificar nossas ações egoístas com a promessa de um ganho pessoal, sem refletir sobre o impacto que essas escolhas têm em outros e na nossa própria alma. A transgressão de Drácula é um alerta sobre os perigos do egoísmo desmedido e da falta de arrependimento. Isso nos leva a uma reflexão importante. Em que momentos da nossa vida também nos tornamos transgressores, ignorando as consequências de nossas ações em nome do que acreditamos ser um bem maior? Drácula, com toda sua monstruosidade, nos desafia a examinar onde estamos colocando nossa moralidade em risco. Será que, ao buscarmos apenas a satisfação de nossos desejos imediatos, não estamos, de certa forma, encarnando o próprio anticristo, afastando-nos dos valores que realmente importam? Parte 8. A última luta. A busca pelo perdão e o confronto final. À medida que a história de Drácula se aproxima de seu clímax, a ideia de redenção ainda paira no ar, mesmo que de forma obscura. Ao longo de sua jornada, Drácula tem evitado a confrontação com sua própria humanidade, com sua culpa e com as escolhas que o levaram a se tornar o ser que é. Sua luta não é apenas contra os caçadores que o perseguem, mas contra a própria ideia de perdão, algo que ele tem medo de buscar, pois isso significaria, de alguma forma, enfrentar a verdade de sua natureza. Quando Drácula finalmente encontra seu fim, não é a cruz, a luz ou as armas que o derrotam, mas algo mais sutil e profundo, sua própria incapacidade de escapar do peso de sua transgressão. Ele é, no fundo, um reflexo de todos nós, quando evitamos o perdão e nos mantemos presos ao nosso próprio sofrimento e aos nossos erros. Sua morte é, de certa forma, um símbolo de como a negação da redenção nos leva a uma eterna busca por algo que nunca será alcançado. A luta de Drácula para se manter imortal é, na verdade, uma luta contra a necessidade de se confrontar com a dor e o arrependimento. Ele tenta escapar da morte, mas, ao mesmo tempo, está fugindo da oportunidade de ser salvo, de encontrar um tipo de liberdade espiritual que só poderia ser alcançada por meio do perdão e do arrependimento. Sua resistência ao perdão é a maior prisão que ele cria para si mesmo. Essa reflexão é importante para todos nós. Quantos de nós, ao longo de nossas vidas, carregamos rancores, culpas ou erros que nos impedem de buscar o perdão? Como Drácula, muitas vezes nos agarramos ao medo de encarar a verdade, ao medo de ser vulneráveis e admitir nossas falhas. Mas, como ele nos mostra, essa resistência à cura apenas prolonga o sofrimento. A verdadeira liberdade não vem da imortalidade ou do poder, mas do perdão. Seja o perdão que damos aos outros, ou o que damos a nós mesmos. Por fim, Drácula nos desafia a olhar para nossa própria vida e refletir. Estamos prontos para enfrentar nossas sombras e pedir perdão? Ou continuaremos fugindo de nossa própria humanidade? Sua história não é apenas a de um monstro, mas a de alguém que, no fundo, desejava ser redimido, mas não sabia como ou onde buscar essa redenção. A verdadeira luta de Drácula é, em última instância, a luta interna de todos nós. A luta contra os próprios demônios e a busca pela paz, mesmo quando parece que ela está fora de alcance. Drácula, o vampiro que desafia a luz, a redenção e os valores da moralidade cristã, nos oferece uma lição profunda sobre a natureza humana. Sua busca por imortalidade, sua resistência ao perdão e sua transgressão das leis sagradas nos mostram que, embora possamos desejar fugir das consequências de nossas ações, a verdadeira libertação vem do enfrentamento de nossas sombras e do processo de transformação interior. Assim como Drácula, todos nós temos nossas batalhas internas,
seja com nossos erros, culpas ou a busca incessante por algo que nunca será satisfatório. Mas como ele nos revela, o perdão e a aceitação são os únicos caminhos para a verdadeira paz. À medida que refletimos sobre sua jornada, é importante lembrar que, na vida real, a redenção não vem de evitar a morte ou a dor, mas de abraçar nossa humanidade, com todas as suas falhas e virtudes. O que Drácula nos ensina é que a verdadeira imortalidade não está em escapar da morte, mas em deixar um legado de transformação e aprendizado. E se você se identificou com essa reflexão, se quer continuar explorando essas questões profundas sobre mitos, moralidade e suas conexões com o mundo moderno, não deixe de se inscrever no canal. Aqui buscamos sempre olhar para o passado, para as lendas e mitos, e refletir sobre como eles podem iluminar a nossa própria jornada. Então, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão poderosa como essa. Vamos seguir juntos nessa caminhada, desvendando os mistérios do passado para entender melhor o nosso presente. Até a próxima!